Bom dia, amados e amadas do Senhor. Hoje é sexta-feira, dia 27 de setembro, dia que a igreja celebra São Vicente de Paulo, esse santo que viveu na França e lá na França realizou grandes obras de caridade, obras certamente que deixam marcas até hoje. Haja visto os vicentinos espalhados pelo mundo inteiro e as obras vicentinas espalhadas pelo mundo inteiro. Homem da caridade, homem da formação, ele vai ser o fundador da congregação dos padres lazaristas, padres que eram destinados para cuidar da formação dos padres, ou seja, um homem preocupado em servir o povo de Deus e servir também o clero, a formação presbiteral. Então hoje a igreja celebra São Vicente de Paulo. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos preparar para escutar o Santo Evangelho desta sexta-feira. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, mas outros ainda acham que és alguns dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhe severamente que contassem isso a alguém e acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos sacerdotes, pelos anciãos e pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amadas e amados do Senhor, mais uma vez nos evangelhos sinóticos, a saber, Mateus, Marcos, Lucas, alguns evangelhos se coincidem, né? No caso, o capítulo 8 de Marcos, o capítulo 16 de Mateus e aqui o capítulo 9 de Lucas trazem uma cena muito similar, quando Jesus pergunta aos discípulos: e vocês? Quem dizem que eu sou? Claro que essa pergunta ela é inspirada por outros questionamentos. Uns estão dizendo que Jesus é João Batista que ressuscitou, é Elias, é um dos profetas, mas aí, quando Jesus faz a pergunta, Pedro, como porta-voz do grupo, responde: tu és o Messias, tu és o Cristo de Deus, o enviado de Deus, como está aqui no Evangelho de Lucas. E essa resposta de Pedro é a resposta que todos nós somos chamados a dar. Jesus pergunta isso para mim, para você, para todos nós. E você? E eu? Quem dizem que eu sou? Quem é Jesus para nós? Ele é o nosso Salvador. Ele é o centro da nossa caminhada da fé. Ele é o centro da nossa história. Ele é o centro da nossa vida. Então esse é Jesus Cristo. É aquele capaz de preencher o vazio existencial que cada um de nós temos. O ser humano, inerentemente, ele busca, né, constantemente o sentido da vida. E certamente o nosso segmento à pessoa de Jesus é dar sentido à nossa vida. É Ele que dá sentido à nossa vida. Respondendo à pergunta filosófica que permeia todos os filósofos, né? Então, nesse sentido, Jesus é o que dá o sentido, o sabor, o tempero, a essência da existência humana. É Ele. Porque ao assumir a nossa humanidade, Ele nos ensina a ser humano. Ao assumir a nossa humanidade, Ele nos mostra a criação. Ao assumir a nossa humanidade, Ele mostra para nós o caminho. Na era digital, Ele nos dá um tutorial para o céu. Nesse sentido. E também a consequência de ser o Cristo. O Cristo não como aquele que tem poder para dominar o mundo no sentido dos poderosos, mas o Cristo que vai ser humilhado, que vai ser entregue, que vai dar a sua vida, que vai ensinar que pelo serviço, a ressurreição, a
Páscoa, a vida eterna, vai acontecer. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia para todos vocês.